Olá, esta é a nossa 25ª aula do curso de Lógica de Programação e nesta aula vou estar falando com vocês a respeito do operador lógico OU. Deixei aqui uma interface pré-criada para escolher o tamanho de roupa. Então, o tamanho existente, P, M e G apenas. Então, o usuário ele vai escolher se o código da roupa é P, M ou G e nós vamos falar se esse código é válido ou não. Para isso, vou estar criando aqui uma variável. Vou definir ela como tamanho, o nome da variável. Tamanho. E ela vai ser caractere, pois é P, M ou G. Caractere. E eu vou solicitar aqui, vou permitir que o usuário ele informe o tamanho. Tamanho. Então aqui o usuário ele vai poder informar o tamanho da roupa. Não vou fazer uma interface aqui falando informe o tamanho, ele já vai saber que é para informar o tamanho. E assim que ele informar o tamanho, eu vou criar uma variável do tipo lógico, que vai ser teste tamanho, que é do tipo lógico. E assim que o usuário informar o tamanho, eu quero verificar se é verdadeiro ou falso, ou seja, se o tamanho é válido, está entre P, M e G ou não. Então, vou fazer o seguinte aqui. Vou fazer uma atribuição, então, para a variável teste tamanho, nós iremos atribuir uma validação. Como que eu faria isso? Imagine que a pessoa ela informou o tamanho da roupa. Então, agora eu vou verificar se o tamanho informado pela pessoa é igual a P ou tamanho é igual a M ou tamanho é igual a G. Então, aqui eu utilizei o meu operador lógico OU, para verificar se o tamanho informado pela pessoa, que vai estar contido dentro dessa variável, é igual a P, M ou G. Como eu estou usando o OU, se qualquer um desses for verdade, tamanho é igual a P, sendo verdade, automaticamente tudo é verdade, então quer dizer que o tamanho é válido. Se ela colocar, por exemplo, tamanho D, D não é igual a nenhuma dessas comparações, então vai ser falso. Então vamos só executar isso aqui. Vou criar uma saída aqui só para a gente ver, para exibir o teste tamanho. E vamos executar isso aqui. Então, observa que ele criou aqui tamanho, criou a variável tamanho, criou a variável teste tamanho. E ele está tamanhos existentes, P, M, G. Vamos informar então um tamanho aqui. Vou informar o tamanho P. E eu vou dar um Enter. Verdadeiro. Dessa vez eu vou informar o tamanho H. Falso. Tamanho H é falso, pois não encontrou tamanho em lugar nenhum. E agora eu vou informar aqui tamanho G. Só que G minúsculo também não existe. Nós não fizemos a validação com G minúsculo. Então, o que nós podemos fazer? Podemos melhorar isso aqui ainda e, independente se o usuário informar maiúsculo ou minúsculo, nós também aceitarmos como tamanho válido. Então, Ctrl C. Quando eu uso OU, eu posso usar quantas vezes eu quiser o OU aqui. Então, P minúsculo, M minúsculo ou G minúsculo. Então, observe aqui que eu estou usando o OU para fazer uma validação de 6 campos, de 6 possibilidades. E agora, se eu executar novamente, G, true, M, true, ok? A, falso, tamanho não existente. Então, aqui nós utilizamos então o operador lógico OU para poder fazer uma verificação entre várias possibilidades.
Então, nesta aula, nós vimos o operador lógico OU e fizemos um exemplo prático. Obrigado e até a próxima aula.